Olá, pessoal! Hoje nós vamos contar a história da origem do nome da minha amiga Abigail. Eba! A Bíblia descreve a história de Abigail, destacando-a como uma mulher muito bonita e formosa, digna e de bom senso. A história se encontra no livro do profeta Samuel. Então vamos lá, pessoal, iniciar uma nova história. Havia um homem em Maom, no território da tribo de Judá, que era muito rico. Ele se chamava Nabal. Ele era um homem muito duro de coração, tolo e ignorante. Ele tinha muitas posses, tinha ovelhas, camelos, jumentos, e ele era casado com Abigail. Abigail tinha um coração muito bom e gostava muito de ajudar as pessoas. Tinha um coração voltado para Deus. Nabal, seu marido, era da descendência de Calebe. Para quem não se lembra, Calebe foi aquele que ajudou Josué na batalha e entrou junto com ele na terra prometida a Moisés. No tempo de tosquear as ovelhas, Nabal subia para o deserto com seus servos para tosquear suas ovelhas. O rei Davi tinha o costume de ficar com seus soldados no deserto, observando os pastores de ovelhas e cuidando para que os salteadores não viessem roubar as ovelhas. O rei Davi estava ali fazendo um favor para Nabal e para os outros pastores de ovelhas. Certo dia, o rei Davi lembrou que já tinha feito por Nabal e pediu para 10 soldados seus que fossem até a casa de Nabal e pedissem para ele pão, água e carne. E Nabal perguntou para um servo de Davi quando ele chegou lá: Quem é esse Davi? De onde ele veio? Para que eu pague o que é meu para dar para ele? Nabal se recusou a dar os presentes aos homens de Davi. O soldado de Davi voltou até Davi e falou tudo o que tinha acontecido na casa de Nabal. O rei Davi ficou furioso com a resposta de Nabal. Davi juntou seus 400 soldados e fez uma promessa. Prometeu que a partir daquele dia não restaria um só homem na casa de Nabal. E ali tinha sido decretada uma sentença de morte para todos os homens da casa de Nabal, inclusive seus servos. Um dos servos de Nabal escutou o que Davi falou e correu para contar para Abigail, a esposa de Nabal. Como Abigail era uma mulher muito sábia e temente a Deus, foi até sua cozinha e preparou alimentos para levar para o rei Davi. Ela juntou pães, uvas passas, figos, odres de vinho, ovelhas cozidas para levar para o rei, para tranquilizar a raiva que ele estava sentindo, pois ele estava com muita raiva de Nabal. Abigail pegou alguns camelos e chamou seus servos, e os chamou para irem junto com ela ao encontro de Davi, e os servos foram junto com ela. Abigail avistou de longe a caravana de Davi, junto com seus 400 soldados, e ela se apressou, foi na frente, e chegando na frente de Davi, se ajoelhou e se prostrou, e falou para Davi: Meu senhor, a sua serva não viu quando o Senhor mandou o seu servo pedir pão, água e carne. Abigail controlou a raiva de Davi e salvou a vida de Nabal, de forma muito prudente e com palavras de reconciliação. Abigail reverteu toda aquela situação. Davi agradeceu a Deus por ter enviado Abigail ao seu encontro, pois com toda a sua sabedoria, ela acabou evitando que ele derramasse sangue desnecessariamente, cometendo grande injustiça. Quando Davi foi embora, Abigail contou para Nabal o que havia acontecido. Ele ficou atemorizado e sofreu um ataque quando compreendeu que escapou da morte por pouco. O ataque o deixou paralisado como uma pessoa petrificada.
Passou-se 10 dias e o Senhor feriu a Nabal e ele morreu. Quando Davi soube da morte de Nabal, Davi agradeceu a Deus por tê-lo impedido de praticar o mal e também por ter feito com que a maldade de Nabal caísse sobre ele. Após saber da viuvez de Abigail, o rei Davi rapidamente enviou um mensageiro a Abigail, pedindo que ela se tornasse a sua mulher. Abigail aceitou o pedido de Davi e, acompanhada com as suas 5 servas, ela foi ao encontro dele, tornando-se a sua esposa. E hoje, pessoal, na história de Abigail, aprendemos que ela foi um exemplo de mulher pacificadora, prudente e sábia. Ela soube reconhecer os propósitos de Deus para a vida de Davi e, com sua atitude acertada, foi usada pelo Senhor para evitar que a maldade fosse cometida. Se vocês gostaram do nosso vídeo, dá um like, compartilhem, mandem mais histórias que querem ouvir e fiquem com Deus. Isso mesmo, pessoal. Tchau! Fiquem com Deus e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.